Olá, pessoal! Hoje trazemos uma história trágica e profundamente perturbadora que envolve um dos encontros mais chocantes entre seres humanos e a vida selvagem. Vamos explorar os eventos que cercaram a trágica saga de Timothy Treadwell, também conhecido como o Homem dos Ursos, que culminou em um terrível ataque de urso no Parque Nacional de Cape May, no Alasca. Neste vídeo, vamos detalhar os acontecimentos, as circunstâncias e as decisões que levaram a esse trágico incidente e discutir as lições que podemos aprender com essa história impressionante. Fiquem conosco enquanto mergulhamos nessa narrativa impactante e exploramos os mistérios que a envolvem. A história trágica e chocante de Timothy Treadwell, conhecido como Homem dos Ursos, envolvendo um ataque de urso que ocorreu no Parque Nacional de Cape May. Neste parque, que abriga cerca de 3.000 dos 35.000 ursos pardos do Alasca, esses animais extremamente fortes, também chamados de ursos pardos, habitam. No entanto, Timothy Treadwell sentiu uma conexão especial com esses ursos e, enganado por uma ideia errônea de respeito mútuo, se aproximava perigosamente em muitos benefícios. Treadwell passou 13 anos acampando em vários parques do Alasca, mas seu favorito era o Parque Nacional de Cape May. Lá, ele costumava se aproximar de filhotes e ursos adultos, muitas vezes tentando tocá-los enquanto os filmava. A história é marcada pelo fato de que, na história de 85 anos do parque, nunca antes um urso grizzly havia matado um visitante. No entanto, armas de fogo não eram permitidas no parque, mas o uso de spray de urso era recomendado para a segurança. Surpreendentemente, Treadwell deixou de usar o spray de urso que o fez ficar vulnerável a qualquer imprevisto. Treadwell costumava montar seu acampamento próximo ou ao longo das rotas usadas pelos ursos, e também tentava ocultar e disfarçar sua tenda para evitar ser detectado pelo serviço do parque. Infelizmente, foi nessa área que os eventos trágicos se desenrolaram. Treadwell e sua parceira, Amy Huguenard, visitaram o Parque Nacional de Cape May em outubro de 2003. Nos diários de Treadwell, era evidente que Amy tinha um medo extremo de ursos e se sentia muito desconfortável perto deles. Em seus escritos, Amy expressou o desejo de deixar Cape May. Treadwell escolheu um local de acampamento próximo a riacho de salmão, uma área frequentada por ursos selvagens no outono. Eles estavam no parque mais tarde do que o habitual, quando os ursos estão se preparando para o inverno, buscando ganhar peso. Nesse outono em particular, a escassez de comida tornou os ursos mais agressivos do que o normal. Embora Treadwell e Amy devessem ter deixado o parque na data programada, eles decidiram retornar ao acampamento em 29 de setembro, depois de uma discussão com um vendedor de passagens aéreas sobre o custo de modificação de seu bilhete de retorno. Treadwell também estava preocupado com uma ursa marrom que ele valorizava. Ele afirmava desgostar da sociedade moderna e se sentir mais feliz na natureza, cercada por ursos, em vez das grandes cidades com muitas pessoas. O urso com o qual Treadwell era familiarizado durante o verão já havia entrado na hibernação, e outros ursos de áreas desconhecidas do parque foram movidos para a região. Em seu último vídeo, Treadwell capturou um urso pardo que estava caçando peixes mortos. Treadwell percebeu que não se sentiu completamente à vontade com aquele urso específico, e há sugestões de que esse urso poderia ser o mesmo que acabou o atacando, como retratado no documentário Grizzly Man. Em 5 de outubro de 2003, Treadwell conversou com um colega pelo telefone via satélite e não revelou nenhum problema relacionado aos ursos. No dia seguinte, o piloto da Andrew Airways Air Taxi, Willie Fulton, chegou ao Lago Cafle conforme planejado. No entanto, um grande urso grizzly se mudou dele. De acordo com Willie, o clima estava nublado e chuvoso naquela manhã. Willie então tentou entrar em contato com Timothy e Amy, mas não obteve resposta. Ele notou alguma atividade suspeita e decidiu seguir a trilha na mata atrás dos amigos em direção
ao acampamento. Quando ele estava próximo do caminho até a colina, algo parecia estar errado. Segundo Willie, ele virou e começou o retorno pela trilha através da densa vegetação. Um urso que ele já tinha avistado durante os voos anteriores agora estava na trilha, parecendo perigoso com a cabeça baixa e deslocando-se silenciosamente. Willie optou por decorar e sobreviver ao acampamento várias vezes na tentativa de afastar o urso. Durante essas passagens, ele explica que avistou o urso, alimentando-se do que parecia ser uma caixa torácica humana. Contudo, o urso continuou a se alimentar com mais intensidade sempre que Willie voava sobre o acampamento para verificar o que estava acontecendo. Willie então decidiu entrar em contato com outros 4 guardas florestais, incluindo a guarda Ellis. Os 4 guardas florestais desembarcaram e seguiram em direção ao lago, gritando para alertar qualquer urso sobre sua presença e procurar possíveis sobreviventes. Devido à densa vegetação de arbustos e capim alto, a visibilidade era limitada, e o acampamento estava escondido em uma colina. Um urso adulto se aproximava do grupo a cerca de 20 pés de distância, fazendo com que um dos guardas florestais se virasse para enfrentá-lo. Todos os 4 vieram a gritar, na esperança de que o urso os ouvisse e se afastasse. Simultaneamente, os outros guardas florestais, todos armados com espingardas, começaram a disparar, enquanto o guarda Ellis, portando uma pistola, também começou a disparar. O urso foi derrubado com sucesso a cerca de 12 pés de distância. Ao se aproximarem do acampamento, eles estão envolvidos em ossos humanos enterrados e tendas danificadas. Não houve evidências de que as vítimas tenham sido arrastadas para fora da tenda principal. Em frente à tendência principal, havia um monte específico de lama, grama e galhos. Posteriormente, a guarda Ellis lembrou de ter visto dedos e um braço saindo de um monte de terra após removê-lo. Esse foi o primeiro caso conhecido de uma pessoa sendo morta por um urso na história de 85 anos do parque. O incidente foi registrado em vídeo por uma câmera encontrada no local. Segundo as autoridades, a gravação de 6 minutos mostrou o urso número 141 atacando Timothy Treadwell, consistindo principalmente de sons e gritos. A voz de Amy foi ouvida pela primeira vez na gravação, expressando surpresa e perguntando se o urso ainda estava lá. Ficou claro que Timothy havia instruído Amy a ligar a câmera ou ela havia feito isso reflexivamente, mas o ataque já estava acontecendo naquele momento. A gravação seguinte capturou Timothy pedindo ajuda para sair da área, com o som de zíperes da tenda sendo ouvidos quando a tenda foi aberta. Amy estava gritando sobre a chuva, vento e outros sons de tempestade, enquanto o urso e Timothy lutavam do lado de fora da tenda. Surpreendentemente, o urso recuou devido aos gritos e berros de Amy nas proximidades. Amy e Timothy tiveram uma breve conversa enquanto tentavam entender a situação com o urso. Supõe-se que Amy tenha se aproximado de Timothy após receber treinamento como assistente de médico. O urso reapareceu, forçando Amy a recuar. Em seguida, Timothy pode ser ouvido pedindo a Amy para bater no urso, já que fingiu estar morto e não estava funcionando. Os sons da tempestade tornaram-se difíceis de ouvir, mas Amy gritou para lutar contra o urso, inclusive com detalhes audíveis, como o som de uma frigideira sendo usada para bater na cabeça do urso, junto com os gemidos de Timothy. Nesse momento, o urso teria solto a cabeça de Timothy e agarrado pela coxa superior. Timothy disse para Amy se afastar, pois sabia que estava prestes a morrer. Esse segmento de áudio do vídeo durou cerca de 6 minutos, durante os quais os pedidos de ajuda de Timothy puderam ser ouvidos por cerca de 2/3 do tempo. Em contraste, o urso estava quase silencioso, emitindo apenas rosnados baixos e gemidos ocasionais, o que aumentava a atmosfera horrível da cena. Timothy foi arrastado para a floresta, enquanto os gritos de Amy se intensificavam até o final da gravação.
Acredita-se que os gritos de Amy tenham atraído o urso de volta, semelhante a um chamado de predador feito por caçadores para provocar os filhotes assustados de um animal ferido. Essa foi teoria proposta pelo biólogo Larry Van Dale, do Departamento de Pesca e Caça do Alasca. 2 dias após a primeira chegada dos pesquisadores, em 8 de outubro de 2003, o biólogo Larry Van Dale realizou uma necropsia no urso maior, conhecido como urso 141, no local. Eles descobriram que o estômago e o trato gastrointestinal continham restos humanos e órgãos internos que haviam sido rasgados. Embora seja um incidente trágico e evitável, seja uma das histórias mais perturbadoras já contadas, ele serve como um lembrete da importância de respeitar a vida selvagem e tomar precauções para explorar áreas habitadas por animais selvagens.